Quer conhecer os pontos mais importantes sobre a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006 para o seu concurso? Então fica nessa videoaula até o final, já deixa um like se você gosta desses conteúdos, faça sua inscrição e manda para um amigo que você sabe que está precisando saber mais sobre este assunto. Então vamos lá, quais são os pontos mais importantes da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, para concursos públicos, né, para você saber mais sobre o assunto. Bom, gente, o primeiro Código Penal brasileiro, né, o de 1830, lá da época do Império, ele não mencionava nada sobre a criminalização das drogas, né, fazendo uma breve contextualização aqui. Então, a primeira proibição, né, do uso de algum tipo de substância tóxica só foi encontrada no Código Penal Republicano de 1890, aí de acordo com Carvalho. Então, só a partir de 1890, né, que houve essa proibição do uso de substâncias tóxicas no Brasil. Em 1940, entrava em vigor o nosso novo Código Penal, né, o código que era o novo até então, que veio disciplinar a matéria no artigo 281, ainda de acordo com Carvalho. Vou colocar o link aqui embaixo dessa referência bibliográfica, bem como vou colocar o link de outras indicações de livro, né? Se vocês quiserem se aprofundar nessa parte histórica aí de proibição, né? Ver alguns posicionamentos a respeito de descriminalização, só para quem quiser e se interessar, vou indicar os livros aqui embaixo, você clica para conhecer melhor. Então, Carvalho fala, né, que só em 1940 que o nosso então novo Código Penal, né, trouxe essa proibição no artigo 281. Aí, ó, a gente tem a Lei de Drogas antiga, que foi substituída por essa de 2006, que é a 6368 de 76. Que foi uma lei que instaurou, né, no final dos anos 70, um novo modelo de controle, né, de proibição até então do uso de drogas, que acompanhava as tratativas internacionais sobre o assunto. Aí, essa lei 6368 de 76 foi durante muito tempo a nossa lei de drogas, inclusive foi ela que eu estudei na faculdade e tal, até ela ser substituída pela nossa atual legislação, que é chamada de nova lei de drogas, né, que já não é tão nova assim, que é a Lei 11.343 de 2006. O que você tem que saber sobre essa lei para concurso público de forma bem objetiva? Primeiro, essa lei revogou, né, a antiga lei, a Lei 6.368 de 76. Essa lei que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né, antes era chamado do Sistema Nacional Antidrogas, agora muito mais do que pensar em uma lógica de simplesmente proibir as drogas, a gente tem que pensar em criar políticas públicas para, de alguma forma, ajudar, né, essas pessoas que são dependentes de drogas. Então houve uma ligeira mudança aí de mentalidade, embora usar a droga continue sendo crime no Brasil, né, não cabe mais pena de prisão, mas é crime, a gente vai ver a respeito disso. E assim, essa lei de drogas, de um modo geral, pessoal, ela atribui um tratamento jurídico mais brando para o usuário e mais severo para o traficante, né? Foi a principal mudança aí dessa lei. Mas, afinal de contas, né, o que é considerado droga para a lei? Antes, a lei antiga chamava de substância entorpecente, né, falava em entorpecentes, agora a gente fala em drogas. Então, ó, para fins dessa lei, no artigo 1º, parágrafo único, já é para o seu concurso. Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei, né, ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então nós temos atualmente, né, a portaria 344 de 98 da Anvisa, que define o que são drogas. E essa portaria está sempre mudando, eles estão sempre incluindo e retirando substâncias, né? Então você tem que consultar essa portaria para saber o que no momento é considerado droga. E aí, na opinião dos especialistas, né, a Lei 11.343 de 2006, ela possui pontos positivos e pontos negativos. A principal mudança tida como positiva, né, foi o fato de alterar o tratamento dado ao usuário. O usuário deixou de ser um problema de segurança pública, tanto é que o usuário de drogas, ao artigo 28, ele não é mais encarcerado. Ele passou a ser considerado uma questão de saúde pública, né, de ser incentivado a buscar tratamento, o que foi um ponto positivo. Embora a conduta continue sendo criminalizada, né, tem audiência no GCRIM, passa pelo sistema de justiça, mas tem penas tidas como alternativas, né, ele não vai mais preso.
Então não cabe mais pena de prisão para o usuário de drogas. Agora, por outro lado, né, em 2019 essa lei sofreu uma série de reformas e hoje é permitido inclusive a internação compulsória, que é uma questão muito polêmica para os profissionais de saúde mental. Eu não vou nem entrar nas polêmicas aqui, se você quiser saber desses pontos polêmicos, eu estou indicando livros aqui embaixo, porque o foco aqui é mais para o concurso. Mas desde 2019, essa lei possibilita, tem previsão legal como as formas de tratamento para o dependente químico, a internação, tanto voluntária quanto a internação involuntária. E essa lei também trouxe um fortalecimento para as comunidades terapêuticas, que são essas entidades geralmente vinculadas a instituições religiosas que fazem a internação involuntária de dependentes químicos, né, a pedido da família e tal. Então essa lei também trouxe a possibilidade, né, de acolhimento em comunidade terapêutica, que é bastante criticado pelos profissionais da saúde mental, mas eu não vou nem entrar na polêmica, né, os psicólogos e tal. E essa lei, né, vem sendo criticada aí por conta dessas medidas. Mas o que eu quero que você saiba? Que é previsto internação voluntária e involuntária do usuário de drogas conforme essa lei? Sim, desde 2019 é permitido. E aí eu trouxe aqui uma comparação para vocês, ó. Quem que era o usuário? Na lei 6.368 de 76, o usuário era quem adquiria, guardava ou trazia para uso próprio, né, substância entorpecente que causava dependência física ou psíquica, sem autorização legal, né? A pena para o usuário é de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. Hoje, a figura do usuário de drogas está prevista no artigo 28 da nova lei, como eu falei. E aí a gente tem uma série de outros verbos aqui, ó. Quem adquire, guarda, tem depósito, transporta, traz consigo, né, para consumo pessoal, drogas. Então o termo entorpecente foi substituído por drogas, né? E aqui não temos mais pena de prisão. Quais são as penas? Advertência, então o juiz dá uma advertência sobre o uso indevido de drogas, né, sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e uma medida educativa de comparecimento a um programa, né, um curso educativo que vai conscientizar este usuário sobre os problemas de se usar drogas. O que nós temos que comentar a respeito disso, né? Com a legislação de 2006, houve um avanço no sentido de reconhecer que o uso da droga é uma questão de conscientização, uma questão de saúde pública e não mais de segurança pública. Hoje, nós entendemos que o usuário de droga ele não é um sujeito perigoso para a sociedade, ele é um doente que precisa de tratamento. Ah, professora, eu não concordo. Antes que comece, gente, eu estou mostrando o que a letra da lei diz. A letra da lei não manda mais o usuário para a cadeia. Se você concorda, se você discorda, para o seu concurso, você precisa de saber o que diz a letra da lei. Então, por favor, não vamos polemizar de forma desnecessária, vamos memorizar o que diz a letra da lei para o nosso concurso, ok? Depois, se você quiser se inteirar das polêmicas, é só fazer a leitura desses livros que eu vou indicar. Então, o usuário hoje, ele recebe só penas restritivas de direito, né? Advertência, prestação de serviço comunitário. Mesmo se a pena restritiva de direitos for descumprida, não cabe mais prisão, que poderia caber, né, em uma outra situação, mas aqui não temos mais prisão para o usuário, porque entende-se que ele é um problema de saúde pública e não de segurança pública. Então, ó, se essas penas, essas penas que são alternativas, entre aspas, né, se elas não forem cumpridas, o que acontece com o usuário? Ah, ele não foi lá na palestra, ele não prestou o serviço à comunidade. O juiz vai submetê-lo à admoestação verbal, vai chamar a atenção dele pelo descumprimento e vai arbitrar uma multa, ok? Então, artigo 28, parágrafo 6º, se ele descumpre as penas previstas, a admoestação verbal, o juiz chama a atenção desse sujeito, né, desse usuário, e aplica uma multa. E mais, o juiz ele vai determinar ao poder público que coloque à disposição do infrator, né, gratuitamente um tratamento de saúde. Então o juiz fala assim, ó, você está com esse problema com a droga, né, você usa droga, você quer se tratar? Se você quiser se tratar, a gente encaminha você, por exemplo, para o CAPS-AD, né, aqui do município, que é o Serviço de Assistência Social que trata dessas questões de álcool e droga. Você quer que a gente faça o encaminhamento para você se tratar? Então é colocado à disposição um tratamento preferencialmente ambulatorial, né? Embora seja permitida sim essa internação hoje em dia. Então não temos mais consequências prisionais para o uso de drogas no Brasil, né? A pena máxima a ser aplicada é uma multa parecida aí com o que a gente tem no Código de Trânsito Brasileiro.
E aí, o problema já é definir quem é usuário e quem é traficante, que é uma outra questão, né, que a gente acaba entrando em polêmica. Olha só, para o artigo 28, parágrafo 2º, né, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz, geralmente quem faz, o policial que faz que registra a ocorrência, que registra essas informações, né? Aí o juiz age em cima do que foi registrado pelo policial. Então o juiz vê a natureza e a quantidade da substância apreendida, né? O local onde o usuário foi apreendido com a droga, né? Onde a droga foi apreendida com o usuário, as condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais. Por exemplo, se esse sujeito já tem aí passagens pela polícia pelo tráfico de drogas, dificilmente o juiz vai entender que é aquela situação em que ele estava ali com uma quantidade X de droga, que ele é usuário, porque ele já tem passagens pela polícia por tráfico. Estou só dando um exemplo, né? Conduta e os antecedentes do agente. Acaba, gente, que é um conceito aberto, né? Não fala assim, até X gramas o fulano é usuário, a partir de X gramas ele é traficante. Então, como é um conceito aberto, né? Acaba dando margem para muitas interpretações. Para sua prova, você vai marcar simplesmente, né, que é levado em consideração quantidade de droga, natureza de droga, circunstâncias pessoais do agente, né, conduta, antecedentes, etc. Então, no ato do boletim de ocorrência, né, a polícia vai considerar todos os elementos para reconhecer alguém como usuário, como traficante. Isso é alvo de muitas críticas, né? Então, por exemplo, antecedentes criminais, o contexto da apreensão, quantidade de droga, tudo isso são parâmetros. Há quem diga que com isso tem uma elitização, né? Por exemplo, a droga apreendida com o rapaz da favela vai ser tratada de um jeito, a droga apreendida com um jovem rico universitário numa balada, tratada de outro, né? Tem umas discussões em torno disso, mas como eu falei, o objetivo aqui não é polemizar, mas o conceito é aberto e dá margem para diferenças de tratamento. E aí, você deve estar falando assim, professor, e a marcha da maconha, né? O STF ele liberou a realização de eventos intitulados Marcha da Maconha, que reúne manifestações favoráveis à descriminalização da droga. Embora no Brasil você não possa fazer apologia, né, ao uso de droga, os ministros entenderam, né, que ali as pessoas que se reúnem na Marcha da Maconha estavam exercendo o direito constitucional de reunião e de livre expressão do pensamento. Então a Marcha da Maconha foi entendida que ela pode ser realizada e não representa uma apologia à droga, né? A liberdade de expressão e manifestação só pode ser proibida, né, quando estiver provocando, né, incitando ações ilegais ou iminentes. É claro que isso é alvo de muitas críticas também, né? Dizem que muita gente leva droga para usar durante essa marcha, mas como eu falei, toda hora eu falo que eu não vou entrar em uma polêmica e entro, né? Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é que a marcha da maconha foi liberada pelo STF e ela é entendida como uma forma de liberdade de exercício do pensamento, livre manifestação do pensamento, direito de reunião. Então ela pode acontecer sem que esteja ferindo, né, essa lei. Uma outra coisa que pode acontecer é o uso de substâncias tidas como drogas, né, substâncias que alteram a consciência para fins religiosos ou ritualísticos. Sem aqui querer manifestar, né, entrar em nenhuma questão de ordem discriminatória em relação a religiões, mas a gente sabe que tem religiões que, durante a sua prática ritualística, elas fazem o consumo de substâncias que alteram a consciência, né, substâncias que são análogas a drogas, chás, né, ervas e por aí vai. Então, esse tipo de situação é permitida pela lei de drogas. Então, o artigo 2º fala que as drogas são proibidas em todo o território nacional, mas ressalvada a hipótese de autorização legal regulamentar, né? A gente já sabe que tem algumas situações em que é permitido, por exemplo, o plantio de maconha para extrair substância para tratamento e tal, já existem alguns casos assim, mas salvo isso, o que é estabelecido pela Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas para plantas de uso ritualístico ou religioso é permitido. Até coloquei aqui um exemplo, né? A lei permite. Então, com relação ao tráfico, né, nós não temos uma só conduta mais que representa o tráfico. O tráfico está concentrado principalmente no artigo 33, a figura do traficante, né, na lei antiga era o 12 e o 16, agora é o 28 e o 33. Mas nós temos outras condutas que caracterizam o tráfico. Então, o atual legislador ele desmembrou a figura do tráfico, criou novas condutas, né,
diferentes formas de tráfico com diferentes penalidades. Para a lei antiga tinha uma figura do tráfico só. Então hoje, o jovem que compartilha droga em uma festa, né, ele tem um tratamento que é diferente daquele traficante maior. Ele é considerado traficante também. O jovem que distribui droga na festa, ele é considerado traficante também, mas a pena dele é menor do que aquele, por exemplo, narcotraficante. Então a lei veio para tratar isso aí de forma diferente. Então, ó, o artigo 33 do tráfico, a gente tem diferentes verbos, ó. Importar drogas, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, né? Ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente, né, enquadra aqui na figura do tráfico. E aí a figura foi desmembrada, ó. O artigo 33 a gente tem simplesmente tráfico, instigar o uso de droga, que é o caso do rapaz que distribui a droga ali e fala para os amigos, não, vem cá, vamos fumar né, numa festinha. É o artigo 33, parágrafo 2º, tem a pena menor do que a geral do tráfico. Fornecer droga a terceiro para uso compartilhado, né, da mesma forma, vem cá, vamos fumar junto, né, também. Financiar o tráfico de drogas, aí já tem uma pena mais severa, né, podendo chegar a 20 anos. Aí não está mais o 33 não, é o artigo 36 quem financia o tráfico de drogas, ó. Quem colabora com o tráfico como informante. Então aqui, ó, artigo 37. Então foram desmembradas as figuras do tráfico. A lei de drogas, como eu falei, ela é passível de muitas críticas, né? Mas para o seu concurso você tem que memorizar o que diz a letra da lei, e se o seu concurso, o seu edital, indicar alguma doutrina específica, você vai ler aquela doutrina e responder a prova com base no posicionamento daquele autor que foi indicado. Então eu pontuei de forma rápida, né, quais que são as polêmicas, mas o que você precisa memorizar? O artigo 28 do usuário, o artigo 33, do 33 até o 37 você tem que ler e memorizar para essa lei, ok? Vou deixar aqui embaixo a referência dessa obra, só daquela breve introdução que eu falei. Espero que vocês tenham compreendido. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Deixa aqui embaixo alguma sugestão de alguma videoaula que vocês querem que eu grave aí no futuro. Um grande abraço e até mais!